Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que estamos novamente juntos no nosso programa Siga o Seu Exemplo. Nesse programa, nós estaremos contando sempre a vida de um santo da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Antes de iniciarmos a nossa conversa sobre a vida do santo da nossa Igreja, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. Nosso canal se chama TV Maior Católica Apostólica Romana. Inscreva-se e acione o sininho, porque você acionando o sininho, você receberá todas as informações quando nós postarmos algum vídeo ou quando nós fizermos alguma transmissão ao vivo. Dê também o seu like, dê também o seu gostei, porque isso nos ajuda muito aqui no YouTube. E agora nós vamos começar a falar de um santo do nosso tempo, um santo muito próximo de nós, que é São Padre Pio. São Padre Pio de Pietrelcina. Pietrelcina é a cidade onde o Padre Pio nasceu. Ele nasceu em 25 de maio de 1887. É uma cidade de Pietrelcina muito próxima da cidade de Benevento, na Itália. Ele teve 6 irmãos. Ele é o 7º filho do casal Grazio Forgione e Maria Giuseppa Denunzio. São 7 filhos, 7 filhos. Né? Naquela época era bem comum uma família grande, uma quantidade grande de filhos. Ainda muito criança, ele já era assíduo das coisas de Deus. Uma família católica, uma boa família, mas ele era assim muito devoto de Nossa Senhora e de Jesus Cristo, já desde pequeno. E muito amigo do seu anjo da guarda. Ele conversava com seu anjo da guarda. Ele trocava ideias com seu anjo da guarda. E ele não entendia, muitas vezes, por que as pessoas não viam o seu próprio anjo da guarda. Ele não conseguia entender por quê. Porque ele tinha uma intimidade muito grande com o seu anjo da guarda. Olha que coisa bonita. Seu nome de batismo era Francisco, Francisco Forgione. E aos 12 anos de idade, ele recebeu o sacramento da Eucaristia, da primeira Eucaristia, e também o sacramento do Crisma. Conta-se que ele sempre recomendava às pessoas que pedissem conselhos ao seu anjo da guarda, que conversassem com o seu anjo da guarda, mesmo depois que ele cresceu e percebeu que as pessoas não tinham aquela convivência tão próxima com o seu anjo da guarda como ele tinha. Mas ele aconselhava e sempre aconselhou as pessoas a pedirem a ajuda, pedirem o auxílio do seu anjo da guarda. Muito bom. Com 15 anos de idade, ele entrou no noviciado na cidade de Morcone e aí adotou o nome de Frei Pio. O nome dele era Francisco. Adotou o nome de Frei Pio, porque ele entrou na ordem dos franciscanos capuchinhos. Né? E depois de um ano, ele já estava pronto, porque já fez esse ano de noviciado. Em 1904, ele formulou os votos simples e em 1907 formulou a profissão dos votos perpétuos, dos votos solenes. Como ele era religioso, os 3 votos, né? O voto de obediência, obediência ao bispo, obediência ao papa, obediência à igreja e obediência ao seu superior hierárquico. O voto de castidade, né? E o voto de pobreza, porque é uma congregação pobre, a congregação dos franciscanos capuchinhos. Muito bem. Frequentou os estudos clássicos, fez filosofia,
como todo sacerdote católico faz, e foi ordenado padre em 10 de agosto de 1910, no Duomo de Benevento. Já como sacerdote, os casos mais urgentes, os casos mais difíceis que ele encontrava na frente, ele dizia: esse só Nossa Senhora, porque ele tinha uma confiança absoluta, uma confiança total na Mãezinha do Céu. E realmente ele entregava tudo nas mãos dessa mãe querida. O primeiro milagre atribuído ao Padre Pio aconteceu em 1908. Naquela época, ele morava no convento de Montefusco. E um dia ele decidiu ir até a floresta para colocar castanhas, colher, né, na realidade, colher castanhas para levar para sua tia, uma tia muito querida dele, chamada Dária. Ela morava lá em Petrocínio, né? Ela sempre foi muito afetuosa, sempre gostou muito do Padre Pio, né? Essa tia era uma tia daquelas tiazonas, né? Daquelas tias que tem o sobrinho predileto. E o sobrinho predileto dela era o Padre Pio, né? Francisco, antes de ser ordenado, antes de entrar para o seminário, né? Muito bem. Ela recebeu as castanhas assim com muita alegria e ele colocou essas castanhas numa sacolinha, sabe? Uma espécie de uma sacola de pano para que as castanhas ficassem bem acomodadas, né? E essa tia recebeu as castanhas e depois que ela cozinhou as castanhas, etc., ela guardou esse recipiente, que seria essa sacolinha, né, como lembrança do seu sobrinho. Bom, poucos dias depois, a tia Dária estava procurando alguma coisa numa gaveta e justamente nessa gaveta o marido dela guardava pólvora, sabe, ele caçava, né? Então guardava pólvora. Naquela época enchia o cano da espingarda, né, com pólvora, colocava um chumbo e ia caçar. E tinha nessa gaveta tinha pólvora. E o que aconteceu? É, quando ela mexeu na gaveta procurando alguma coisa ali, essa gaveta pegou fogo. E o fogo atingiu a tia Dária bem no rosto. Bem no rosto. Foi uma coisa horrível. Num instante, ela pegou aquela bolsa que estava com as castanhas que o Padre Pio tinha mandado, né? Assim, por inspiração mesmo. Ela pegou aquela bolsa e colocou a bolsa no rosto. Colocou a bolsa no rosto, pedindo que o Senhor a protegesse, né? Porque ela nessa altura nem sabia o que tinha acontecido com o seu rosto. Imediatamente a dor desapareceu. A dor desapareceu. E ela, olhando no espelho, verificou que não tinha tido nenhuma ferida e nenhuma queimadura na sua face. Esse o primeiro milagre atribuído a Padre Pio. Percebendo que a sua missão era acolher o sofrimento do povo, ele recebe essa confirmação de Jesus Cristo com os sinais da paixão no próprio corpo, os sinais da paixão de Cristo no seu próprio corpo. Recebe os estigmas. É o único sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana a possuir os estigmas de Cristo. As chagas nas mãos, as chagas nos pés e a chaga no lado.
exatamente as 5 chagas de Cristo. Bom, aí ficou marcado que realmente Deus o queria para aliviar o sofrimento do seu povo. Então ele se entrega inteiramente ao ministério da confissão, porque ele buscava por esse sacramento do perdão, aliviar os sofrimentos das pessoas, principalmente os sofrimentos espirituais, e libertar as pessoas do demônio, que ele conhecia como Barba Azul. Ele chamava o demônio de Barba Azul. Assim como hoje muita gente chama o demônio por outros nomes, né? Por exemplo, de encardido, né? Como o nosso querido Padre Léo, também como a Maria Gabriela chama, de encardido. Ele chamava o demônio de Barba Azul. Mas, percebendo que ele não deveria somente aliviar o sofrimento espiritual, ele recebeu de Deus a missão e a inspiração de construir um grande hospital. Um hospital que é conhecido como Casa do Alívio do Sofrimento, que viria mais tarde, lógico, a ser referência em toda a Europa. Olha só, mesmo com esse seu ministério sacerdotal muito atribulado, porque imagina, ele com essas chagas, imagine quantas atribulações ele não teve, quantas injúrias ele não sofreu, quantas pessoas não duvidaram da sua santidade. Mesmo dentro da igreja, muitas pessoas duvidaram. Ele teve realmente muitos problemas, não é? Mas mesmo assim, ele não deixou o seu coração se arrefecer desse amor por Jesus e pela igreja. Porque ele sabia muito bem distinguir de onde proviam as perseguições, que as perseguições vinham de pessoas, não da instituição, não da igreja. Não é? Então, a grande preocupação dele era não desviar as pessoas do caminho da fé. Era essa a sua grande preocupação. E construindo o hospital, aliviar também o sofrimento físico das pessoas. A confissão, o alívio do sofrimento espiritual. E no hospital, o alívio do sofrimento físico. Ele viveu um período de guerra. Né? A Segunda Guerra Mundial foi atravessada toda por ele. Ele passou esse tempo todo de guerra atuando como servo de Deus. E a pedido do Papa, veja bem, como ele amava a igreja e no fim a igreja acabou aceitando essa sua santidade. Né? A pedido do Papa ele criou os grupos de oração durante a guerra, exatamente por causa da guerra. Porque os grupos de oração eram locais de alívio para as pessoas diante daqueles horrores que aconteciam durante a guerra. E foi durante a guerra que aconteceu um grande milagre do Padre Pio. Acontece que os aliados, porque veja, a Itália, onde morava o Padre Pio, se aliou à Alemanha. E os aliados, os ingleses, americanos, etc., eles estavam na região para bombardear aquela região, porque nessa área chamada área de Gargano, perto de San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo é a cidade onde o Padre Pio viveu o tempo todo. Né? A partir do momento em que ele se ordenou sacerdote, ele foi para San Giovanni Rotondo e lá permaneceu até o fim da vida. E havia um depósito de munições, alguma coisa parecida,
perto de San Giovanni Rotondo. E os aliados queriam bombardear essa região. Mas não caiu uma única bomba na cidade. Por quê? Porque, olha, conta-se assim, os pilotos de avião, dos bombardeiros, que tentavam atacar a cidade, eles diziam para os seus superiores que não conseguiram chegar na cidade porque tinha um frade voador que impedia os aviões de passarem. Olha, um frade voador. Muito bem. O general da Força Aérea Italiana e integrante do Comando de Unidade Aérea junto às forças aliadas, chamado Bernardo Rosini, não acreditou naquilo que os seus pilotos diziam, que tinha um frade voando e impedindo os aviões de bombardearem a cidade de San Giovanni Rotondo. E o que ele fez? Ele decidiu assumir o comando do esquadrão de bombardeiros para destruir aquele depósito de munições alemão que havia encontrado nessa cidade, né? Queria destruir mesmo. Bom, assim que eles se aproximaram do alvo, ele e os seus pilotos avistaram um frade no céu com as mãos erguidas. As bombas começaram a cair dos aviões em cima em cima de uma floresta que tinha na região. Caíam sozinhas, as bombas caíam sozinhas dos aviões. E, por incrível que pareça, os aviões deram meia volta sem ninguém controlar mais. Ninguém conseguia controlar. Os aviões deram a meia volta sozinho, sem qualquer intervenção dos pilotos. E isso quem conta é o próprio general Bernardo. Depois do fim da guerra, o general Rossini, ele soube que ali em San Giovanni Rotondo tinha um frade com fama de milagroso. E ele foi lá para conferir. Lembre-se, eles eram todos protestantes, né? Eram todos protestantes, não eram católicos, né? Muito bom. Ele, com alguns pilotos, foi visitar o convento onde vivia o Padre Pio, porque ele queria saber se aquele frade era o próprio Padre Pio. E chegando no convento, quando no meio dos outros frades, na hora ele reconheceu no Padre Pio aquele frade voador. E o Padre Pio se aproximou com muito carinho, segurou o general pelo ombro e disse: então foi você que queria nos eliminar a todos aqui? E ele falou em italiano, mas o general ouviu em inglês. Olha, o general se ajoelhou aos pés do Padre Pio e ouviu essas palavras em inglês. E por causa dessa experiência incrível, ele e os seus pilotos todos se converteram ao catolicismo. Olha só que coisa bonita. O frade voador. Vamos então agora entrar em oração e pedir a intercessão do Padre Pio, esse santo tão abençoado da nossa igreja, esse santo que está tão próximo de nós. Vamos lá então. Nosso querido São Padre Pio, nós queremos nos colocar agora diante do altar de Jesus e pedir, Padre Pio, que o Senhor coloque as suas mãos chagadas, como as chagas de Jesus,
sobre cada pessoa que está agora em oração. Interceda por cada um de nós. Nós queremos nos colocar agora diante do trono da graça de Deus. E queremos pedir a graça que estamos precisando. Queremos pedir a cura para as nossas enfermidades. Queremos pedir o perdão para todos os nossos pecados. Queremos pedir a graça de podermos perdoar também a todas as pessoas que nos ofenderam. Muito obrigado, Padre Pio. Muito obrigado porque o Senhor intercede. E por sua intercessão, o Senhor Jesus toca em cada um de nós agora em oração. Nós pedimos, Padre Pio, que o Senhor nos cure de todas as enfermidades, que nos livre dos acidentes domésticos, assim como o Senhor livrou a sua tia daquele acidente tão horrível, da pólvora explodindo no rosto dela, mas graças à sua intercessão, nada aconteceu. Nós queremos pedir também a paz no nosso mundo. Esse mundo que está tão atribulado. Nós não estamos numa segunda grande guerra como foi a que você viveu, São Padre Pio. Mas nós estamos vivendo num mundo atribulado, em guerras do dia a dia, nas grandes cidades e agora até nas pequenas cidades, com malfeitores, com bandidos, com ladrões, com assassinos, sem piedade, agredindo, matando, violentando. E nós queremos pedir pelas nossas cidades, pelo nosso Brasil, por esse país tão abençoado, mas que também é tão perseguido pelo mal. São Padre Pio, nós pedimos pelas chagas de Cristo que o Senhor abençoe as nossas famílias. Muito obrigado, Padre Pio, pela sua intercessão. Nós também, como você, nos colocamos nas mãos de Nossa Senhora. Nós acreditamos na proteção da Virgem Maria. E como você mesmo diz, Padre Pio, tem certas coisas que é só Nossa Senhora. Muito obrigado. Muito obrigado por esse momento de oração. Muito obrigado porque o Senhor toca em cada coração que está agora rezando, pedindo e intercedendo também uns pelos outros. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos continuar em oração. Expressão severa, um sorriso doce e aberto, um bom humor que encantava a todos que chegavam perto. Um frade de nosso tempo é conhecido e amado, um grande confessor que todos procuravam. São Padre Pio, rogai por nós, santos estigmas de Cristo. São Padre Pio,
chagas sangrentas que exalavam agradável odor. Vencia sempre o demônio, ganhava do ódio o amor. São Padre Pio, rogai por nós. Santos estigmas de Cristo, São Padre Pio, rogai por nós. Por sua intercessão a cidade foi salva de bombardeios aéreos durante a guerra. Por sua intercessão pedimos a intervenção de Deus.